Chesley Sampaio, eu sou do Fono de Xangô, no Ilê Axé Danferó. Pertenço também ao Movimento Agô, que é um movimento social no qual a gente luta para desconstruir toda forma de preconceito, seja ele racial, seja ele étnico-religioso, e também na valorização da mulher, seja ela no lar, seja ela na sociedade, seja ela onde ela estiver. Valorização do poder de volta para a mulher, o empoderamento dela e tal qual a sua família também. E nós do Movimento Agô lutamos contra a violência doméstica, seja ela em qual esfera que seja. Seja contra pessoas vulneráveis, seja contra pessoas trans, pessoas LGBTs e também a própria mulher, no qual a gente já comentou. Neste vídeo hoje, nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muita gente. Um assunto que gira em torno de um prato típico, uns dizem ser brasileiro, outros dizem ser estrangeiro, e a gente vai falar sobre esse prato. Vocês sabem qual é? Nós vamos falar sobre a feijoada. Nós vamos falar sobre a origem da feijoada, o que os estudos nos trazem, o que os estudos apresentam. Nós vamos falar sobre o que a cultura popular nos apresenta, o que os dialetos regionais dizem sobre, e é sobre isso que nós vamos falar nesse curso de hoje. Vai ser um curso rápido, um módulo rápido, no qual nós vamos debater sobre o contexto histórico em volta da feijoada. E nós vamos apresentar para você os modos mais fáceis de se fazer uma feijoada maravilhosa. Vem comigo. Sabendo que hoje nós vamos falar sobre a feijoada, eu quero jogar uma pergunta para você. De onde vem a feijoada? Você já se fez essa pergunta? Não? Eu também há pouco tempo acreditava que era apenas fatos e boatos entre a nossa comunidade. Quando nós éramos crianças, sempre fomos educados de que a feijoada ela era um prato tipicamente criado pelos escravos e para os escravos nas colônias, né? Seja nas fazendas ou enfim, no feudo. Quando nós fomos investigar a fundo a origem do prato feijoada, nós nos assustamos. Porque a feijoada, de fato, ela disturba um pouco disso. E ela deixa de ser um prato tipicamente brasileiro, nós vamos falar o porquê, e passa a ser um prato com influências europeias e influências indígenas. Porque nada mais é do que a feijoada, um feijão cozido com carnes ou legumes, né? Porém, o toque brasileiro fez ela ter um nome, feijoada tradicional brasileira. Então, Chesley, o que você está querendo dizer? A feijoada não é brasileira, a feijoada não foi criada pelos escravos para satisfazer a fome que eles tinham naquele momento. Os senhores do feudo, os senhores das fazendas, eles não jogavam os restos para os escravos fazerem? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a origem da feijoada ela vem antes do Brasil ser Brasil, né? Em 1486, a gente tem um relato num dos primeiros livros da culinária francesa que relata um prato chamado cassoulet. Cassoulet é um prato de feijões brancos cozidos com carnes, né? Então seria uma feijoada? Seria um tipo de feijoada trazida pelos europeus para o Brasil, aqui para nossa terra? Chesley, vamos mais para frente um pouquinho. Mais para frente um pouquinho a gente tem lá em Portugal. Em Portugal, que foi o país colonizador do nosso país, o nosso país originário, né? Lá a gente tem um prato chamado cozido, né? Lá nós temos um prato chamado cozido, que nada mais é do que feijões brancos cozidos com orelhas, rabos, patas. Chesley, isso é a nossa feijoada? Não, não é a nossa feijoada. Porque a nossa feijoada leva um ingrediente específico brasileiro. Nós vamos falar a seguir. Então, Chesley, lá em Portugal eles já faziam feijão cozido com carne de porco? Sim. Lá em Portugal eles já faziam feijão cozido com carne de porco. Então, talvez isso tenha sido trago por Portugal para o Brasil, para incorporar a nossa cultura. Porém, vale a pena a gente lembrar que aqui nas nossas terras brasileiras já existiam um povo. Povos originários. Os povos originários já estavam aqui antes mesmo dos europeus pisarem nessa terra. E Chesley, o que eles comiam? Eles comiam tudo que dava aqui na terra. O Brasil é um país onde se dá tudo, tudo que se planta nasce, tudo que se cultiva
a gente consegue colher frutos ali. Então, Chesley, já existiam feijões aqui. Já que feijão em si, esse grão, essa commodity, ela tem mais de 20 mil anos na história. Porém, lá em Recife, por volta de 1830, 1833, nós temos um relato da primeira feijoada feita e servida ao público utilizando típicos feijões brasileiros. Vocês conseguem imaginar qual é a cor dele? Claro que a gente vai conseguir imaginar. Porque nós não conseguimos imaginar a feijoada com feijão branco, igual os europeus fazem. Quando se comenta em relação à feijoada, a gente sempre é remetido à cor do feijão preto, né? Então, o feijão preto é o feijão tipicamente brasileiro. Então, toda feijoada feita com esse feijão, ela vai ser uma feijoada brasileira, tipicamente brasileira. Independentemente se você vai utilizar as pontas do animal, ou se você vai utilizar cortes nobres, como lombo, como carne de sol, ela vai ser uma feijoada tipicamente brasileira, porque você estará utilizando o feijão preto, que é um feijão tipicamente brasileiro. Então, Chesley, dentro de todo o contexto histórico, a gente entende que a feijoada, então, ela não é originária do Brasil? Não. A mistura de feijão com carne, ela não é originária do Brasil. Ela foi traga para nós, porém aqui nós já tínhamos os povos originários que já cozinhavam feijão com carne. Não necessariamente de porco, tal qual nós não fazemos a feijoada apenas com carne de porco, né? Mas o cozido de feijão com carnes, ele foi acrescentado e incorporado na nossa cultura. E hoje nós temos feijoada tradicional brasileira quando empregamos o uso do feijão preto, né? Então, Chesley, o que tem por detrás disso? Poder de um povo. Quando a gente fala de empoderamento de um povo, a gente pode se remeter a isso. Como que nós conseguimos sustentar uma cultura por trás de uma feijoada, por detrás disso, e falar que isso defender essa cultura como sendo nossa, porque nós somos povos de raça, nós somos povos que defendemos a nossa cultura. E Chesley, o que tem por detrás disso que se relaciona à cultura? É só olhar para trás e ver quanto tempo esse prato se sustenta. É só vocês olharem para trás no recorte histórico e ver por detrás de que essa feijoada está. Ela está atrás de roda de samba, atrás de roda de pagode. Ela está ao final de cada confraternização que nós fazemos em volta das nossas famílias. Ela foge das senzalas, ela foge do latifúndio das fazendas e vem para o meio urbano por um motivo de celebração cultural, né? Os negros, na época da senzala, na época da escravatura, eles celebravam ali as suas festas com a comida que lhes era oferecida e com o que eles cultivavam naquele momento, né? Então aí a gente desmistifica um pouco aquela história que nós sabemos de que nas fazendas, os senhores de engenho, os donos da fazenda, os proprietários das fazendas e na época dos escravos, davam as partes menos nobres do porco para eles fazerem a comida deles. Até porque naquela época era difícil se produzir, era difícil se comprar, porque era escasso, se produzia muita cana-de-açúcar, se produzia outras coisas. Então era escasso o alimento naquela época. A produção era difícil, era manufaturado, não tinha processo industrial, né? Então quando a gente olha para trás no recorte histórico-cultural, nós entendemos que era muito mais caro para o senhor de engenho, para o investidor naquela época, para o fazendeiro naquela época, comprar uma outra carne, manter uma outra alimentação diferente da sua, dos seus criados, né? Então essa história que nós temos no dialeto urbano, no dialeto regional, de que a feijoada ela surgiu de restos de porcos que eram dados para os escravos fazerem a sua comida, ela é um pouco desmistificada pelo contexto histórico, né? Que fique claro, eu não estou aqui para defender uma verdade absoluta, né? Eu estou aqui apenas para trazer para vocês
um histórico-cultural por detrás da feijoada, né? Que ela veio trazida pelos europeus, porém ela foi incrementada e o nome feijoada tipicamente brasileira é nosso, porque ela leva o grão que nós produzimos na nossa terra, que é o feijão preto, né? Então, dando sequência em cima desse debate, em cima desse assunto, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o modo de se preparar uma feijoada tipicamente brasileira, né? Eu vou apresentar para vocês o modo com o qual eu cozinho para minha família, que eu aprendi da minha avó, como se preparar uma feijoada tipicamente brasileira, né? Então eu vou apresentar para vocês isso, ok? Venham comigo, eu me chamo Chesley, eu sou administrador de empresas, sou iniciado no Ilha Chedão Feró, sou chefe de cozinha gastronômica com toque em doces e toques em salgados. Eu sou professor, sou um dos dirigentes do movimento social Agô, como eu já disse para vocês, que é um movimento que relata defesa em prol da cultura, em prol dos direitos humanos. Nós trabalhamos com pastas relacionadas à valorização da mulher e na sua luta diária contra a violência doméstica, né? E no quesito cultural, nós lutamos para desconstruir todo o preconceito que existe na nossa sociedade, né? Então, nesse vídeo, nós vamos dar sequência, né, numa série de debates que nós temos e nós vamos ensinar a vocês o modo com o qual nós fazemos a nossa feijoada. Vamos lá? Vamos lá? Vamos descer lá para a cozinha e vamos ver como se preparar uma deliciosa feijoada, suculenta, maravilhosa. Obrigado. Bom, como eu havia falado para vocês, esses aqui vão ser os ingredientes que a gente vai utilizar na feijoada de hoje, né? Aqui a gente já tem a carne de sol dessalgada, que eu já fiz o processo de dessalgue dela. Aqui a gente tem o nosso pé, que a gente vai cortar e vai fazer o processo de pré-cozimento dele. Aqui a gente tem pele, orelha, rabo, tudo aqui por baixo. Aqui a gente tem costelinha, né? Eu optei pela costelinha que não é a costelinha defumada, pela costelinha natural, pelo tipo do sabor. Eu acredito que ela dá um sabor melhor, um sabor mais tradicional à feijoada. Aqui a gente tem panceta e aqui a gente tem pernil, que são carnes de porco nobre que a gente corta e coloca junto do procedimento. Aqui a gente já tem bacons, cubos de bacons, e aqui a gente já tem a calabresa, que em algumas regiões se utiliza paio, né? A diferença entre paio e calabresa é que basicamente uma utiliza apenas carne de porco e a outra utiliza carne bovina e carne de porco. Em alguns casos a gente consegue encontrar até frango misturado, tá? Nesse caso aqui é uma calabresa, que é uma carne mista de porco e carne bovina, ok? Então esses são os ingredientes que a gente vai utilizar durante o processo da nossa feijoada. Ok? Volto com vocês em instantes para a gente dar sequência nisso. Dando sequência ao processo de preparo de nossa feijoada, eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer agora. Nós vamos utilizar cebola cortada, alho processado, amassado mesmo, pimenta para temperar esta carne. Nós vamos utilizar também sal e outros temperos secos, como chimichurri, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a cebola, porque a cebola ela ajuda a realçar o sabor. Nós vamos colocar o alho processado e vamos colocar também a pimenta, tá? De posse disso, nós vamos misturar com um pouco de sal, lembrando que a nossa carne de sol ela foi dessalgada no processo de dessalgamento dela. Nós também nós também colocamos ela para cozinhar um pouco, para contribuir para tirar o excesso de sal que nela estava, né? Então, a gente pode adicionar sal nessa carne, porque a hora que nós formos trabalhar com a carne de sol, ela já não vai ter tanto sal como tinha antes, ok? Então, agora eu vou misturar, eu vou acrescentar o nosso chimichurri, eu vou misturar e volto com vocês no processo de fritura. Dando sequência ao nosso processo de preparo da feijoada, o que nós vamos fazer agora? Fritarmos as carnes antes de pormos cozer junto com o feijão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar um pouco de óleo, né, aproximadamente 50 ml de óleo. Nós vamos acrescentar também
uma cebola. Nós vamos dourar um pouco essa cebola. Isso pra quê, Kevin? Por que você tá fazendo numa panela que não é a panela de pressão? Porque nessa panela é a panela na qual nós vamos temperar a nossa feijoada, entendeu? Nessa panela é a panela na qual nós vamos temperar a nossa feijoada. Então aqui nós vamos fritar um pouco da carne e antes de colocarmos a carne na panela de pressão, essa panela ela vai ficar com um fundo de panela, o que vai facilitar que o sabor da feijoada seja absorvido. Então agora nós vamos acrescentar as carnes, que é a panceta, que é a costelinha e que é o pernil suíno. E vamos cozinhá-lo até a gente conseguir identificar uma cor mais dourada na carne, ok? Volto com vocês para mostrar o ponto de fritura antes de colocarmos na panela de pressão e unirmos o famoso feijão. Como vocês podem ouvir o barulho, a nossa carne ela já está um pouco cozida, já está frita, né? E o cheiro está maravilhoso, vocês não conseguem sentir daí mais, aqui a gente consegue sentir sim. E aqui a gente tem a nossa carne de sol. Vocês viram que ela mudou de cor? Ela já está como se fosse pré-cozida, né? E vocês viram que ela levantou uma espuma no topo da água? Então, aqui é um pouco do sal que saiu e um pouco da gordura também que a própria carne de sol perdeu, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai desligar a nossa carne, que está frita, e vamos também desligar a nossa carne de sol. Vamos tirar o excesso de água que está aqui agora, vamos retirar essa carne dessa panela e vamos começar o processo de cozimento junto com o feijão. Lembrando que nós não vamos retirar o óleo que está no fundo dessa panela, tá? Porque nós vamos utilizar ela para temperar a nossa feijoada, ok? Para finalizar o ponto dela, para deixar ela engrossar mais, entendeu? Existem pessoas que fazem esse processo tudo junto, mas eu prefiro fazer um processo separado, porque assim eu consigo balancear o processo de cozimento das carnes e não fazer uma carne ficar mais dura do que a outra e todas elas ficarem com um processo igual, ok? Vamos lá? Uma dica, pessoal. Antes de colocarmos o feijão na panela, junto com as carnes que a gente já fritou, eu aconselho vocês a colocar os grãos de feijão de molho em água fria. Porque assim, vocês farão com que o grão absorva um pouco da água, o que vai ajudar no processo de cozimento, no processo de cocção. Ou seja, o seu feijão vai ser cozido mais rapidamente do que o contrário, né? Então, ressaltando que antes de colocar o feijão junto das carnes na panela de pressão, nós devemos colocá-lo de molho na água fria por mais ou menos um período de 30 a 40 minutos para que o grão de feijão absorva a água, um pouco da água, e seja cozido mais facilmente, ok? Vamos dar sequência no processo. Então, pessoal, o que nós já fizemos aqui? Nós já pré-cozimos a carne de sol, já fritamos costelinha, panceta, pernil, né? E agora a gente misturou o feijão que a gente tinha deixado de molho, né? Então, o que a gente fez? A gente retirou a água que está onde o feijão estava de molho, o feijão preto estava de molho, né? Colocamos apenas o feijão nessa panela, misturamos com essas carnes e agora nós vamos adicionar água até cobrir esses ingredientes. Nós vamos dar uma mexidinha só para não ficar só o feijão no fundo, né? Aqui eu misturei aproximadamente meio quilo de feijão, né? No final da receita eu vou colocar qual que foi a quantidade de carne de cada ingrediente que nós utilizamos, né? Então agora eu vou ligar o fogo e nós vamos tampar a nossa panela de pressão para iniciar o processo de
finalização da feijoada, ok? Voltamos em instantes. Como eu havia dito para vocês, nós não vamos dispensar essa panela. Nós vamos agora fritar o bacon. Vamos fritar também a calabresa. Vamos refogar, deixar dourado. E na hora que estiver numa posição legal, num ponto legal, a gente vai misturar com o feijão, que ainda continua cozinhando, ok? Voltamos já já. Existem ainda outros 2 acompanhamentos da feijoada. Aliás, 3. O arroz, a couve manteiga, como alguns chamam, e a laranja em rodelas. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos temperar a nossa couve. Então, nós vamos dourar o alho. Nós vamos colocar um pouco de óleo. Nós vamos fritar o nosso alho. E após ele estar frito, nós vamos adicionar na nossa couve e vamos temperá-la, ok? Volto com vocês para mostrar esse procedimento. Então, como prometido, depois do alho ter ficado dourado, nós vamos acrescentá-lo na couve junto com o óleo, né? Vamos misturar essa receita e está pronto. Essa combinação de laranja com couve é uma fonte rica em vitamina C, né? O que facilita a absorção do nosso organismo para a quantidade de ferro que contém no feijão, né? Então, ao nós consumirmos vitamina C em conjunto com o feijão, o nosso organismo consegue absorver melhor, de forma mais fácil, mais prática, o ferro que está contido no feijão, ok? Então, esses são 2 acompanhamentos da feijoada. Nós temos outros, como eu já disse para vocês, o arroz branco e também a farofa, né? Que em alguns casos ela nem pode se faltar na feijoada, por ser uma comida caldosa, né? Então, voltaremos a seguir com as outras etapas finais da nossa feijoada. Continuando o que nós havíamos falado, após a gente cozinhar o feijão com o pé, com uma orelha, com a carne de sol, com a costelinha suína, com a pele, né? A gente pega e mistura com o bacon que a gente já fritou e com a calabresa. E agora a gente vai deixar nessa panela até ele dar o ponto do caldo grosso, né? Até ele engrossar o caldo, né? Uma outra dica que eu tenho para falar para vocês é que a gente utilizou também folha de louro, né? Nós utilizamos folhas de louro para dar aquele tchan especial na nossa feijoada, né? E agora, como a gente já vai só acrescentar o processo de cocção dela para que ela engrosse o caldo, nós vamos acrescentar também coentro, né? Coentro picadinho, para que ele dê o sabor que nós queremos na feijoada. Porque após isso, após acrescentarmos o coentro, nós vamos deixar cozinhar mais um pouco, né? E vocês vão perceber que ela vai engrossar. E o coentro, como ele é um verde escuro, ele também é uma das folhas ricas em vitamina C. Tal como a gente já falou para vocês, da couve e também da laranja, né? A laranja não é verde, mas ela é uma fonte rica em vitamina C, né? Então agora nós vamos tampar e vamos deixar continuar cozinhando até engrossar o caldo. Então, como eu havia falado para vocês, esse aqui é um dos acompanhamentos que a gente tem na nossa feijoada, que é a couve, o arroz, a laranja. Eu não coloquei farofa nessa mesa porque minha família não gosta de farofa, né? E essa daqui é a nossa feijoada. Então, olha aqui para vocês verem, o caldo tá grosso, os pezinhos estão derretidos, né? Orelha, costelinha, a carne saiu todinha do osso, né? Então, essa é a nossa feijoada, tá bom? Na próxima sequência, eu vou falar para vocês mais alguns detalhes sobre a feijoada em relação a custo e o que dá para se fazer, né?
Porque a feijoada nós sabemos e vimos no decorrer desse vídeo que, além de um prato cultural, é um prato de resistência e um prato que tem todo um significado, né? Não é só a feijoada em si, mas tudo aquilo que acompanha a feijoada, tá bom? Espero que vocês gostem da receita e continuaremos a nos falar. E aí, pessoal, voltei para cá depois de cozinhar essa feijoada maravilhosa com vocês. Vocês viram? Daqui um pouco eu vou descer para mim comer ela, porque o cheiro tá excelente, o cheiro tá subindo aqui. E é isso, né? A feijoada é um prato de resistência, a feijoada é um prato de luta, né? Ela é um prato cultural, né? Como nós já falamos anteriormente. Né? E o que nós queremos transmitir para vocês nesse vídeo, né, é justamente que devemos continuar resistindo, porém com a clareza de que nós não somos donos da verdade. A feijoada não foi inventada no Brasil. Ela foi modificada, incrementada e dado o toque cultural brasileiro, né? Mas não existe um jeito certo de se fazer. Existe o jeito que eu faço, o jeito que você faz, o que é melhor para nós. Tal qual quando ela foi traga com feijão branco, né? Com feijão branco ou com feijão roxo, né? Nós demos o nosso toque brasileiro, que é com a utilização do feijão preto, ok? Então é isso, agradeço vocês imensamente por terem ficado aqui conosco, participarem desse momento, espero que vocês façam esse prato na casa de vocês, se não igual eu ensinei, façam do jeito com o qual vocês acham melhor, porque o importante da feijoada é estar na roda de amigos, tocando aquele samba, aquele pagode, tocando aquele samba de roda, depois de comer a feijoada, dançar para queimar caloria, porque vale lembrar, feijoada é um prato extremamente calórico, extremamente pesado, né? Por isso, como eu disse para vocês anteriormente, se serve com couve, com laranja, né? Para ajudar na digestão, para ajudar na liberação dos gases que se formam com isso, né? Porque ela precisa ajudar inclusive na absorção do ferro, né? Lembre-se, coma com moderação, porque feijoada é muito bom, dá vontade de comer mais, ainda mais eu que sou de Xangô, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado, tenham uma excelente manhã, aproveitem a família de vocês, aproveitem o dia de vocês, e é isso, muito obrigado, Adupé, Mojuba.